Salve capoeira! Atendendo aqui nesse vídeo a provocação da escola municipal vereador Antônio Januário Prazeres Jaboatão, uma provocação direta da turma do 8º C. Tive aí com eles, tivemos com eles o ano passado, 2023, e agora 2024 eles, toda a turma me fizeram aí essa provocação, e eu achei bem provocante, bem bacana, pediram para mim falar um pouco aí da história da capoeira, da minha história na capoeira e do trabalho que desenvolvemos dentro da comunidade, aqui em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. E aí eu disse, vamos lá, vamos embora fazer esse vídeo. Agradecer a professora Gabi Apolônio, que tem aí mediado aí esse processo. Essa minha ida na escola foi realmente incrível, ter aí batido um papo, se expressado um pouco com essa turminha do 8º C, e no momento também levei minha neta Kimberly. A capoeira é camaleão, mas ela fica invocada. Vamos lá, gente, olha, a capoeira ela tem diversos períodos, e aí a cada período desse a gente pode pensar que são momentos que a capoeira viveu, que nossa comunidade capoeirista viveu, presenciou, e lutou, contra toda aquela forma que existia ali de violência, de negação ao nosso povo, seja povos originários da terra, os indígenas, seja os povos vindo da África, seja os afros brasileiros, povos africanos, mas que tiveram filhos aqui no Brasil, seja também o branco, o amarelo, todo esse povo que eram excluídos do sistema, certo? Aí a gente vai ter períodos pré-colonial, de 1500 a 1530, e aí a gente pode pensar se nesse período aí de 1500, se já existia alguma expressão aqui da capoeira, e aí vem uma grande discussão, dessa origem da capoeira possivelmente indígena, Então, mas é uma discussão que é muito no campo da teoria e na prática é muito difícil se pensar. Por quê? Exterminaram praticamente todos os povos aqui originários do nosso território brasileiro. E esse processo ainda continua. Então imagine, como comprovar. Mas é claro que existia ali uma expressão, certo? Uma cultura, costumes, existia ali várias formas de ser, de viver, de estar, desse povo. Então a gente não pode descartar com certeza essa possibilidade de uma capoeira indígena, certo? E a partir de 1530, já com esse processo colonial estabelecido, essa escravidão, esses tráficos de escravos, que foi promovido, pelos colonizadores, mais especificamente os portugueses, Então a gente começa a pensar, nesse período já colonial mesmo, a partir de 1530, como foi esse momento, da capoeira, certo? Essa capoeira ela vem, do continente africano, ou se o negro
né, aprende aqui com o que já tinha e junta, né, com o que traz, né, da África, que é claro que lá também, como aqui, tem, né, tinha, né, uma cultura, uma forma de expressar, né, de viver, de estar ali, certo? No seu espaço, certo? Então, é para se pensar tanto no campo da teoria, como essa questão dos povos originários da terra, o índio, né, o indígena, como se pensar também essa possibilidade da capoeira ter vindo da África. Né? Mas aí a gente vai pensar em várias coisas, né? Pensar, poxa, se veio da África, porque também ela não se manifestou em outros países que também a escravidão foi bem intensa, foi bem dolorosa, né? Não houve realmente essa expressão como a gente tem aqui, né? A gente sabe que ela sai daqui e ganha o mundo, né? Então essa possibilidade dela ter vindo de lá, né, também para a gente pesquisar bastante, estudar e pensar, sem descartar a possibilidade, né, dos povos originários. E também sem descartar a possibilidade dela ter vindo do continente africano, certo? E aí esse período colonial, né, que a gente vai pensar aí, ele até 1889, 1890, né, com a primeira república, que a gente chama, né, de república velha, né, que vai durar aí de 1890 até 1934, né? E aí a gente vai pensar também nesses povos, né, vindo de África e que aqui tiveram filhos, né? E aí vem a questão da teoria, né? O IPHAN, eu acredito que o IPHAN, ele né, no seu levantamento, né, aí a partir de 2008, ele vai, né, justamente afirmar nessa questão desses descendentes de africano, né, a partir deles, né, surgir essa expressão, né, surgir essa comunidade capoeirista, certo? A partir como forma, né, de dizer que essa violência, né, que existia na época pelo Estado brasileiro, né, pelo poder público, né, não era aceitável, né, não incluía, né, nem os povos originários, nem os africanos, nem os descendentes, nem todos os outros povos que viviam aqui no Brasil e não se harmonizava com essa forma de ser, né, do Estado brasileiro. Aí o IPHAN ele afirma essa questão, né, da capoeira ter sido criada a partir desses descendentes do continente africano, né? Essas pessoas que vieram aqui para o Brasil a partir de 1530 e tiveram filhos e filhas, né? E aí o IPHAN ele, né, traz essa origem da capoeira afro-brasileira, mas, né, no campo da capoeira eu acredito que os povos originários da terra ainda não questionaram, né, mas na lei 6.000, agora fugiu um pouco da mente o número da lei, mas é aquela lei que, né, obriga, né, o Estado brasileiro, o ensino da cultura afro-brasileira, né, nas escolas.
E a gente tem que pensar que essa lei foi questionada por esses povos originários, né? Eles acreditavam e acreditam, né? Tanto que a lei foi mudada, né, em 2008, certo? A lei 11.000 e alguma coisa, né? E foi acrescentado, né, a história da cultura afro-brasileira e indígena, certo? É para se pensar também nessa questão do IFAM. Olha, o índio não se achou incluso aí na lei 6.000, acho que 6, não lembro bem a lei, o número da lei. Precisa se pensar nessa questão também, certo, turminha? Mas olha, o vídeo vai ficar muito longo, então o que é que acontece? Eu vou trazer aqui um pouquinho dessa primeira república a partir de 1890, né? O Estado brasileiro coloca a nossa comunidade no Código Penal, certo? Está lá no Código Penal, num decreto 487, eu acho que o artigo é 402, certo? Proibindo, né, essa prática, né, nas ruas e praças públicas, certo? E criminalizando, né? Então, em 1890, né, a gente vai ver aí uma política afirmativa, né, por parte do Estado para a nossa comunidade, certo? Política pública mesmo, gente, vamos pensar isso. Eu estou trazendo essa parte da história para que vocês, né, possam aí, né, se questionar, né? A gente vai ver aí, né, até antes de 1890, né, políticas públicas realmente afirmativas para a nossa comunidade. Mas olha, era uma política pública realmente de criminalizar, né, pela não aceitação da violência, né, praticada pelo Estado para a nossa comunidade, certo? Então, como a nossa comunidade não aceitava essa forma de governança, então vamos criminalizar, vamos tentar eliminar, vamos aplicar as políticas públicas. Então a gente vai ver o início das políticas públicas para a nossa comunidade. Muita gente vai pensar que esse início foi a partir de 2008, quando o IFAM começou a fazer aquele levantamento. Acredito que não, certo? Foi em 1890, até antes, que a gente vai ver aí vários movimentos, várias prisões, certo? Várias punições até antes disso para pessoas que faziam parte da nossa comunidade e lutavam contra essa forma, certo, de governança do Estado brasileiro, certo? Aí a gente vai pensar realmente na prática. Olha, a política pública afirmativa mesmo. Então você vai ver essa política pública ela durando, certo, de 1890 até os anos 40. A partir dos anos 40, você vai ver a capoeira, a nossa comunidade bem expressa no Código Penal. Certo? Tá aí. Então, é uma política pública afirmativa que dura mais de 50 anos, gente. Então, para pensar a nossa comunidade, a gente não pode deixar de observar, estudar esses mais de 50 anos que a nossa comunidade esteve no Código Penal, certo? Isso afeta uma comunidade, Então, assim, precisa pensar. É claro que afeta, é claro que os resultados são terríveis, certo? Um processo de eliminação de mais de meio século não afeta um povo, uma comunidade, a construção de uma cultura. Muito, 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 muito. Então, assim, todo tipo de política pública que for pensar para a capoeira precisa levar
como é que eu posso dizer, em conta, em consideração, precisa, né, mergulhar nesse processo, estudar esse processo para poder, né, ver como é que está essa comunidade, né, e os conflitos hoje, as divisões, né, as instituições enfraquecidas, né, federações, né, ligas, grupos, associações, então assim, antigos, mais antigos que todos, né, distantes um do outro, outras, então assim, é claro que tem que se pensar nisso tudo. Então, gente, de 1890 até os anos 40, a gente vai pensar aí nessa política pública realmente, né, muito intensa para a nossa comunidade, é claro que com um fim, certo? Precisa eliminar essa comunidade, a gente precisa, né, fazer com que essa comunidade deixe de existir. Não foi possível, né? A gente vai ver aí a força, né, desses povos originários, a força desses povos do continente africano e a força desses descendentes, a força de todo esse povo, né, não indígena, não africano, afro-brasileiro, mas, né, que não aceitaram nessa forma do poder brasileiro, certo? Lutar contra tudo isso e ao mesmo tempo estar construindo, estar entendendo o processo e estar transformando para sobreviver, certo? Então, existe outro momento, né? Eu acredito que não é possível porque o vídeo vai ficar muito longo e a gente pode ver, né, em outro vídeo, né, se vocês quiserem continuar com essa provocação, eu aceito, que a gente vai ver que a capoeira, né, de 1890 até os anos 40, certo? A gente vai ver essa questão dessa política pública afirmativa, essa prática, né, essa visibilidade do braço do Estado, né, a capoeira sempre na sua agenda de políticas públicas, isso em todos os estados brasileiros, mas é claro que Pernambuco, né, Bahia e Rio de Janeiro, o braço do Estado, né, foram muito mais intensos. É claro que aqui em Pernambuco essa intensidade, né, foi muito mais forte e a gente vai pensar na questão da organização, a gente vai ver que na Bahia isso começou muito mais cedo, no Rio de Janeiro começou muito mais cedo e aqui em Pernambuco a gente vai pensar isso, olha, só na década de 70, né? Bahia, Deus do céu, a gente vai pensar muito antes, gente, muito antes mesmo nessa organização, né, essa retomada, certo, da capoeira, ok? Então, esse outro momento que eu falo para vocês é outro período na história, tá certo? Depois da República Velha, tá certo? Esse período que eu trouxe para vocês agora, ele pega, né, a República Velha, né, e entra um pouquinho na República Nova, tá certo? Que a gente vai pensar essa República Nova aí a partir de 1934, certo? É um período que eu chamo da capoeira no campo da teoria, né? É o Estado brasileiro, né, tirando a capoeira do Código Penal, né? A gente vai ver ali o novo Código Penal, né, a capoeira já fora, mas aí, né, essa visibilidade que o Estado promoveu, né, de 1890, um pouquinho antes, até os anos 40, a gente vai ver que uma nova proposta é colocar a capoeira no campo da teoria, é trazer uma invisibilidade terrível, certo, para a nossa comunidade que ainda se estende até hoje, tá bom? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A turminha aí do 8º C da Escola Vereador Antônio Januário,
agradecendo a professora Gabi Apolônio, tá certo? Até a próxima. Foi muito bom interagir com vocês, foi excelente o bate-papo, obrigado pela provocação. Eu e a minha netinha Kimberly adorou e até a próxima. Salve Capoeira, salve Pernambuco, salve toda a nossa ancestralidade que tiveram, né, esse olhar, né, estavam além do nosso tempo. Olha, essa geração aí precisa, né, ficar atenta. E salve a essa geração mais antiga que está aqui com a gente, que vem lutando, que não desiste, que a cada dia vem resistindo a esse processo do campo da teoria que o Estado coloca a capoeira, certo? E que é uma forma de violência terrível para a nossa comunidade. Salve, gente! Mas olha, é motivo de rir, de se alegrar, porque essas figuras também continuam, olha, transformando. Em Pernambuco a gente tem, né, oficialmente, desde janeiro, a capoeira esporte de criação nacional aqui em Pernambuco, prevista lá no Estatuto da Igualdade Racial, gente, certo? Artigo 22. Dá uma olhadinha nesse artigo, gente. É muito importante para a nossa comunidade, tá certo? Um abraço, tudo de bom. Educação é tudo.